Vamos mais uma, Paulo? Paulo, seu microfone está desligado. Perdão. Comprovante de inscrição no CNPJ informa o enquadramento da empresa. Essa informação é tempo real, ao revés da certidão simplificada emitida pelas juntas comerciais? Ramon fez aqui na minha tela. Ramon, o comprovante de inscrição no CNPJ, ele não dá o enquadramento da empresa, não. Ele diz se a empresa está ativa, inativa, tá? Mas, assim, a Receita Federal tem uma consulta pelo Simples. Ele pergunta aqui, comprovante de inscrição informa o enquadramento. Essa informação é tempo real, ao invés da certidão simplificada? Ó, eu tenho até, semana passada eu puxei o CNPJ aqui da empresa, ele não traz no CNPJ o porte da empresa. A certidão de enquadramento, sim, traz, mas mais fácil do que a certidão de enquadramento da junta é a declaração que ele faz no sistema. Pessoal, principalmente nesse Professor, momento. Oi, Ramon. O cartão de CNPJ, ele traz essa informação no canto superior direito, o enquadramento da empresa. Deixa eu dar uma olhada. Eu queria saber se essa informação é uma informação em tempo real, porque na junta demanda até uns 15 dias para estar atualizando as informações. Isso. Essa informação do CNPJ, Ramon, eu creio que ela não seja tempo real, assim. Só tranquilo, Catraca. Alguém está falando aí, não consegui ver quem é. A Lígia. Tá por aí, tá, Ramon? Desliguei o microfone. Ramon, corrigindo aqui. Pessoal, desliga os seus microfones, por favor. Ramon, corrigindo aqui, de fato, quando você apontou o campo, tem lá, eu vi da minha empresa aqui, é PP. Tem. Essa informação é aquela que é declarada à Receita Federal no mês de janeiro, tá? Então, ele é atualizável ano a ano. Por que eu não pediria a certidão? Estou vendo aqui Mário está com a mão levantada, conselho já. Por que eu não pediria a certidão da junta? Porque a certidão da junta implicaria hoje num deslocamento, principalmente no momento que a gente vive. Então, pessoal, vamos tentar simplificar. Pela declaração, se vocês fazem licitação eletrônica, ele já tem essa informação no sistema. Se você usa o Licitanet, quando você cadastra a empresa no Licitanet, você diz se você é o MEPP. O próprio decreto federal, 8538, pessoal, Marilene está com o microfone aberto, vou fechar aqui. O próprio 8538, decreto federal, ele fala que para comprovação de enquadramento, vale a declaração. Tá? Vale a declaração. Se eu tenho uma dúvida, aí eu vou, em sede de diligência, solicitar essa informação. Tá legal? Então, aquela informação, Ramon, quero crer que ela é atualizável ano a ano, não é atualizado tempo real. Se o sujeito extrapolou o faturamento agora, no mês de julho, ele não vai aparecer automaticamente naquele campo do CNPJ. Mário queria falar. Professor, só duas ressalvas. O colega falou aí com relação ao CNPJ. Hoje a Receita, quando você vai mandando as informações do Simples, ela está atualizando automaticamente, mensalmente. Naquele critério que o senhor falou, que ela não está pegando o último exercício, mas sim os últimos 12 meses. Essa é uma primeira ressalva. A segunda é que com a junta comercial, eu mesmo não acho confiável, porque a junta ela não faz essa alteração por si só. Tem que o contribuinte mandar um desenquadramento. Então, muitas vezes, a certidão simplificada da junta não condiz com a realidade da empresa. Perfeito, é o que mais acontece. Veja, o que é certidão simplificada da junta comercial? Eu tenho uma empresa, eu vou na junta e declaro, atenção, junta, eu sou uma empresa de pequeno porte. A junta pega a minha declaração, arquiva e me dá a certidão de enquadramento. O que o decreto federal fez? O decreto pensou assim, vem cá, por que você precisa, então, declarar na junta? Eu vou declarar na junta e a junta declara que eu sou EPP. Por que não tirar? Aí fizeram o que a gente chama de bypass, né? Tirou a junta do circuito. Eu vou e declaro direto na licitação que eu sou um EPP. É a mesma coisa, pessoal. A certidão simplificada da junta e a certidão que é feita na licitação é igual, é a mesma declaração. Só que um eu declaro para a junta, ele arquiva a minha declaração e emite a chamada certidão de enquadramento. E a outra eu faço diretamente para o pregoeiro. Então, lembra que
uma das diretrizes da Lei Complementar 123 é conceder um tratamento simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, consegue esse tratamento. E com relação à atualização que a Receita faz, de fato, mas ela vai olhando os últimos 12 meses. Então, se eu estou em setembro, ele viu lá de setembro do ano passado a agosto desse ano. Se ele extrapolou os 4.800 e aqueles limites, ele desenquadra do Simples, mas ele ainda pode ser um EPP, porque no ano ele não passou dos 5.760. Tem mais alguma, meu amigo Paulo? Dá o microfone. Falando também sobre o mesmo tema, a certificação da junta comercial não é documento seguro, porque não demonstra a necessidade e a condição de ME e PP. Acho que eu falou agora há pouco. Foi na mesma linha do colega Mário. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, só fazer uma observação aqui. Vocês, quando forem colocar a mensagem aqui no chat, coloca que é a mensagem para todos, que às vezes está chegando alguma mensagem aqui direta para mim. Tá? Então, essa se chega você direto para mim, o Paulo não vai ver. Então, se o Paulo não viu, ele não vai fazer. E é mais fácil para ele ficar acompanhando as perguntas do que eu. Enquanto eu estou dando aula para vocês, só vejo o númerozinho piscando lá, mas eu não vejo a pergunta sendo processada. Beleza? Bom, vamos lá, vou seguir aqui. Vou só terminar esse tópico para a gente fazer aquele intervalinho rapidinho de 5 minutos para a gente repor nosso estoque de água. Mas é coisa rapidinha. Vamos lá nas apresentações. Havia no passado, está destacado em amarelo aí, o que eu chamo de partícula identificadora do porte. Lembra que tinha lá a empresa XYZ Comercial Limitada EPP, Comercial Limitada ME. Isso morreu, tá? Isso acabou. Em 2015, a Lei Complementar 155 acabou com essa partícula identificadora. Por isso que vocês não estão vendo mais isso nas empresas. Talvez uma ou outra que não tenha atualizado a informação, ou não tenha atualizado em algum documento, vai estar lá ainda, mas hoje não tem mais essa partícula identificadora. A maneira mais fácil que a gente tem para identificar é consultando, isso no caso em sede de diligência, tá? Porque para a empresa participar da licitação, ela declara no próprio sistema. Mas se eu quiser fazer uma diligência, eu posso ir no site da Receita Federal e ver se a empresa é optante do Simples. Porque, como eu falei no início desse tópico, se a empresa é optante pelo Simples Nacional, ela é uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Não há exceção. Se ela não for optante, aí eu vou aprofundar. De repente, ela é optante pelo lucro real, lucro presumido, mas ainda é uma EPP. Mas as situações são excepcionalíssimas. Então, os optantes pelo Simples Nacional podem usufruir dos municípios nas contratações. Mas nem todos que usufruem dos benefícios podem optar pelo Simples Nacional. É a questão da recíproca não ser verdadeira. Outras as declarações que vocês falam, né? Por exemplo, a declaração da Junta Comercial, ela tem amparo na Instrução Normativa número 36 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI. E a mais fácil, que eu cito para vocês, declaração que está no Decreto 8538 de 2000. Não é 2013, vamos corrigir aqui ao vivo. É 2015. Vez por outra passa batido um errinho desse. Mas quando a gente vê, a gente já corrige. Decreto 8538 de 2015. Esse decreto veio logo depois da Lei Complementar 147 ou foi 155? Agora, acho que é 147. Já são essas duas formas de declaração. A primeira é a que vocês mais exigem. Eu digo a vocês que vocês mais exigem, que acompanham as licitações dos municípios, eu vejo os editais, converso com os colegas, às vezes há um apego a isso, né? Ah, mas eu quero exigir. Pessoal, é sugestão minha. A declaração é a mesma, a da junta comercial e aquela que ele faz no sistema. É a mesma declaração, o teor é o mesmo. A única diferença é que a gente coloca um ator a mais nesse processo. O sujeito tem que ir na junta declarar que ele é ME ou EPP, a junta emite um documento dizendo que ele é ME ou EPP. O que foi que o decreto federal propôs? Meu amigo, deixa ele vir direto para você. Não se preocupe, ele vai mentir na declaração, ele pode mentir na junta também. Você pode estar recebendo uma certidão simplificada da junta comercial com um teor mentiroso. Então, o sujeito que vai mentir, ele vai mentir para a junta, ele mente para você, ele mente em casa, ele mente para o filho, enfim. Não se preocupe com isso, não se impacte
com isso. Então, se você quer simplificar, você quer facilitar a participação das empresas nas suas licitações, facilita isso. Às vezes alguém diz assim, Marco, mas tem muita empresa aí que não tem muito compromisso, e eu coloco isso para dificultar. Mas você dificulta de todo mundo. Você dificulta da empresa em tese inidônea, que vai fraudar, e você dificulta a empresa idônea que você quer que participe. Vou dizer para você, a experiência minha. Se eu tivesse que participar de uma licitação por esses dias e me fosse exigida a certidão da junta, eu não participaria. Eu não vou sair de casa, colocar minha vida em risco por força da pandemia, nem a pau, para pegar uma certidão da junta comercial. Tudo bem, se isso for adquirido via online, vá lá, posso até providenciar esse documento. Eu não sei como é que está hoje, mas até um tempo atrás tinha custo isso. E não se engane, o custo que a empresa incorre para providenciar uma documentação, participar da licitação, ela vai embutir na proposta. Porque senão a conta não fecha. E daqui a pouco a gente fica perguntando por que a gente contrata mais caro, não é isso? Por que a administração pública paga mais caro do que a iniciativa privada? É o que alguns batizam como custo transacional. É o custo que as empresas precisam incorrer para participar das nossas licitações. E isso vai ficando caro, mas isso vai aumentando o nosso custo. Então, preste atenção nessas situações para que a gente consiga baratear as nossas contratações. Então, recomendo a vocês exigir a declaração conforme está no decreto federal. Vale a pena vocês olharem como é que está o seu decreto de regulamento do estatuto da microempresa, empresa de pequeno porte. Aí, 2 acordos do TCU que eu vou trazer para vocês. O TCU, lá em 2018, prolatou esse acordo aqui, que causou o maior fuzuê. Acho que o Daniel lembra, foi iníciozinho do ano. Eu cheguei a abordar no Congresso de Pregoeiros em março de 2018 esse tema aqui. Que o TCU disse uma coisa, o pessoal entendeu outra. O pessoal disse assim, olha, viu lá que o TCU disse, agora em todas as licitações eu tenho que pesquisar se o sujeito é ou não ME-EPP, eu tenho que fazer a diligência em todas. Será que ele disse isso mesmo? O que é que está aqui no toque 1.7? Recomendar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, lá em São Paulo, nos termos lá da resolução TCU tal, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar o seguinte procedimento. Eu destaquei em amarelo, pessoal, porque o TCU disse para os Correios foi o seguinte, avalie a conveniência e a oportunidade de adotar o seguinte procedimento. Em futuros certames em que se sagre vencedora uma ME-EPP, utilize a prerrogativa lá do artigo 43 da 8666 para realizar diligências com vista a confirmar se ela é de fato uma ME-EPP. Então, gente, o TCU disse que era para fazer em todos? Não. Ele disse que era para avaliar a conveniência e oportunidade. O que eu, gestor dos Correios, faria? Eu vou fazer sim, TCU, desde que haja alguma dúvida sobre isso. Por exemplo, eu estou na licitação e alguns concorrentes começam a apontar, esse sujeito não é mais EPP não, ele extrapolou o limite de faturamento. Nesse caso, meu amigo, eu não vou levar adiante com a dúvida. Aí eu vou fazer a diligência. Tanto que no ano seguinte, o TCU já apresentou um outro acordo com outros termos. Recomendar ao órgão que, havendo dúvidas sobre enquadramento ilicitante, veja que já é diferente aqui, havendo dúvida, além de realização de pesquisas pertinentes nos sistemas de pagamento, solicite dos participantes a apresentação de documentos contábeis aptos a demonstrar a correção e veracidade. E aqui ele não disse quais eram os documentos, de maneira bem acertada, porque você pode fazer diversas diligências. Hoje, a comunicação entre o fisco e os contribuintes se dá pelo chamado Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Então, todas as comunicações, todos os demonstrativos, todas as informações vão via digital, o que facilita a obtenção desses dados, facilita cruzamento de dados, etc. Tanto que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica foi substituída pela estruturação contábil e fiscal que é entregue no mês de julho. Então, onde a gente pode buscar essas informações? Nos demonstrativos contábeis, no balanço no DRE, eu mostrei para vocês um pedacinho extraído de um DRE, para ver onde é que a gente verifica a receita bruta da empresa, fazendo exame de faturamento, então, pelo programa gerador do DAS, Documento de Arrecadação do Simples, eu consigo. Mas, nesse caso aqui, se o sujeito é simples, ele já é ME ou EPP, tranquilamente. Mas se ele não for simples, eu posso ir no SPED de contribuições, no SPED fiscal ICMS,
para ver o quanto essa empresa já faturou naquele ano calendário, porque no ano anterior tem as informações demonstrativas contábeis. Então, se eu vejo lá no DRE que ele faturou menos que 4.800 ou até 4.800 no ano passado, beleza, ele é EPP, está na minha licitação. Mas se eu tenho dúvida que nesse ano ele extrapolou o limite de faturamento, aí eu vou buscar essas outras informações contábeis. E aí alguém pode dizer assim, mas Marcos, como é que eu vou ter acesso a esses documentos? Pessoal, coloquem nos seus editais. A partir de agora eu começo a falar desse mantra, o poder do edital. Coloque nos seus editais essa possibilidade de, a qualquer tempo, realizar diligência. O fundamento para isso é artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666. Então, a qualquer tempo eu posso realizar diligências, eu posso pedir às empresas. E aí eu detalho que essa diligência pode ser feita, por exemplo, para requisitar informações da contabilidade da empresa para fins de comprovação de enquadramento, quando houver dúvida, como nos disse o TCU naquele acordo de 2019, acordo 928 de 2019. Beleza? E aí, já que a gente falou de demonstrativos contábeis, há uma dúvida que é muito pertinente, que é muito presente em sede de contratação pública. Eu falo, olhando nos olhos de vocês aqui. Eu posso exigir, Paulo, Gustavo, Daniel Almeida, especialista na área, eu posso exigir demonstrativos contábeis de microempresa, empresa de pequeno porte? Eu ouvi dizer em algum lugar que a microempresa não precisa ter balanço. Eu ouvi dizer isso, Marcos, que não precisa ter. É bom checar isso direitinho. Gente, pode sim, pode. Alguém vai dizer, mas o decreto federal diz que ele não vai exigir. O decreto federal 8538, lá logo no início, artigo 2º, se não me engano, o 3º no máximo, diz que nas licitações para compra de produtos, para locação de produtos, não se deve exigir. O que significa dizer que nas outras eu posso. Então, se nas outras eu posso, é lícito exigir demonstrativos contábeis de microempresa, empresa de pequeno porte. A quem compete liberar ou não as pequenas empresas da apresentação de demonstrativos contábeis? É a lei. É a lei. E a lei não excluiu. O Código Civil fala do pequeno empresário. O pequeno empresário é o MEI. Mas a microempresa e a empresa de pequeno porte, não. E a lei atribui ao sistema CFC-CRCs a regulamentação desse tema. Então, quem pode dizer o que é que se exige ou não de microempresa e empresa de pequeno porte em licitações, na verdade, não só em licitações, o que é que as microempresas e empresas de pequeno porte precisam apresentar de demonstrativos contábeis é o sistema Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. Essa é uma atribuição dada ao sistema contábil por lei. A lei diz, quem vai dizer é o especialista. E aí eu trouxe a pergunta, as MEs e EPPs devem apresentar balanço e demais demonstrativos contábeis? Isso está regrado no âmbito do CFC em algumas normas. NBC-TG 1000, NBC-TV 26, a ITG 1000, que é o modelo contábil para microempresa e empresas de pequeno porte. Eu coloquei quais são os demonstrativos aqui, mas eu trago de uma outra forma, mais bonitinho, por assim dizer, nessa tabela. Quem quiser tirar foto da tabela, estiver mais ansioso, pode tirar foto da tabela aí, mas isso aí vai ser disponibilizado para vocês. A apresentação é pública. Eu já vou passar para o Paulo, para que vocês tenham acesso para eventuais consultas futuras. Então, eu coloquei na primeira coluna aqui quais são os demonstrativos contábeis mais comuns. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, o DRE abrangente, mutação do patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas. A primeira coluna, gente, é a que nos interessa. Desculpa, a segunda, tá? A primeira são os demonstrativos. A segunda é o que está na ITG 1000, que é o modelo de apresentação de demonstrativos contábeis das microempresas e empresas de pequeno porte. O balanço patrimonial é obrigatório, a demonstração do resultado do exercício é obrigatória. O abrangente não, DMPL não, fluxo de caixa não, e aí vem a última linha, notas explicativas, é obrigatório. Então, resumindo, balanço patrimonial, DRE e nota explicativa. Vou falar olho a olho com vocês aqui. E agora, vocês, principalmente vocês que representam empresas em licitações. Meus amigos, conversem com os seus contadores, com meus valorosos colegas
contadores. Mostrem para eles que o balanço patrimonial que ele vai fazer da sua empresa. Estamos na época agora, tá? Estamos na época que os contadores estão trabalhando os balanços das empresas. O balanço patrimonial ele tem que ser apresentado. Diga que você precisa do balanço, do DRE, e peça para ele calcular todos aqueles índices. Eu defendo a tese de que quem tem que calcular índice é quem está julgando a licitação. Se sou eu, o pregoeiro, eu vou no seu balanço, Cadu, e calculo ILC, ILG, solvência geral, grau de endividamento, até porque eu fiz faculdade para isso. Mas haverá editais que exigirão que a... Claro. Então, meu amigo, tem uma diretriz de vida que eu adoto que é fantástica. Ser feliz ou ter razão? Eu prefiro ser feliz. Se eu for brigar, impugnar, etc., talvez até eu consiga provar que eu tenho razão. Mas, lei do menor esforço. Calcule logo tudo isso. Então, meu contador, eu quero balanço DRE, eu quero todos os índices possíveis e imagináveis, ele traga já no anexo, e eu quero notas explicativas, porque é obrigação pela ITG 1000 que as microempresas e pequeno porte apresentem notas explicativas. Ah, não tenho que explicar, está muito claro, meu amigo. Tem. Alguma coisinha você vai ter que detalhar. Então, coloca a nota explicativa. E vocês conduzem as licitações, que é uma dúvida também. O que é que eu vou exigir, Marcos, de demonstrativo contábil? Isso é sempre um tema polêmico. Eu não conheço, eu não sou contador perfeito, não tenho que conhecer mesmo. Mas pega essa tabelinha. Uma sugestão para vocês. Entra no site do Conselho Federal de Contabilidade. Olhe os pregões que o CFC realiza. Minha amiga Juliane, grande pregoeira do CFC. Daniel conhece a Juliane. Olha o edital da Juliane. Veja o que é que ela exige de demonstrativo contábil. É fantástico. Até levei no Congresso de Pregoeiros de 2018 e 2019 o tópico do edital do CFC. E aí está tranquilo. Eles exigem por empresa. Se você for MEPP, é para trazer isso aqui. Se você for uma outra empresa, é para trazer isso de cá. Eles fazem essa exigência de acordo com as normas do próprio Conselho de Contabilidade. Então, se você, empresário, não quer ter problema na hora de ser habilitado ou inabilitado numa licitação, leve os seus demonstrativos contábeis conforme reza a norma do Conselho Federal de Contabilidade. E aí, meus amigos, vai dica para você que é empresário. Vai questionar o coleguinha. O coleguinha ganhou a licitação. Na hora de apresentar o balanço, não tem nota explicativa? Recurso. Recurso, porque a norma do CFC determina que tem a nota explicativa. E tem muita gente sendo inabilitada. Então, ainda numa época propícia, os balanços estão sendo elaborados. E lembra também, aí vou um pouquinho além do aspecto da licitação. O balanço não é apenas uma peça burocrática para cumprir formalidade legal. O balanço ele tem uma serventia, o balanço ele tem uma função gerencial. Então, o contador, o bom contador, o contador que se preza, ele apresenta para o empresário, em todo encerramento, ó, está aqui o seu balanço e vamos conversar sobre ele. Vamos fazer, o contador vai exercitar aquilo que ele estudou na faculdade, na cadeira análise de balanço. Ó, senhor empresário, eu vou te mostrar aqui o que é que o seu balanço está apontando. Se a sua empresa está com viés de alta, com viés de baixa. Na futura lei de licitações, que deve ser sancionada até o dia 5 de abril, a lei vai exigir que seja trazido o balanço com um comparativo, o balanço do ano calendário 2020, comparando com o 2019. Então, já vale a pena conversar com o seu contador para trazer o balanço já nos moldes do que a futura lei vai nos exigir. Tá legal, gente? Então, eu deixei uma pergunta aí, antes de você ir do intervalo. Eu tenho uma dúvida em relação aos balanços, né? Nesse caso aí, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, ela pode substituir o balanço para efeito de participação em licitações? Declaração de imposto de renda. Veja, Ramon, não. Para fins de licitação, Me não. parece, porque... não me lembro aqui, que me parece que tem um dispositivo, eu não me lembro, na Lei Complementar 123, que traz essa permissão. Teria que pesquisar, no caso. Para fins de licitação, Ramon, o que é que a Lei de Licitações e Contratos não fala? No artigo 27, que para habilitação e licitações exigir-se exclusivamente
documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal postergada, qualificação técnica e econômica financeira. E na qualificação econômica financeira, a lei lista quais são os documentos. Então, não está listado na lei a declaração de imposto de renda. Tá? Mas, nesse caso, hoje, é só para micros e pequenas empresas. não há esse tratamento diferenciado lá. Tá? Não há. Então, o documento é, de fato, o balanço. Porque, assim, não há uma dificuldade da empresa em providenciar o balanço. É obrigatório elas produzirem esse documento. Então, não faz sentido a gente abolir essa exigência. Agora, porque isso é uma dúvida muito recorrente. Então, ok. a gente pode se lançar a mão da declaração de imposto de renda, né? Que agora com o SF é outra declaração, né? Que vai pelo SF, para fazer uma diligência, eventualmente fazer uma diligência dessas empresas. Mas para fins de habilitação, balanço, DRE e nota explicativa. É isso que a gente vai exigir das pequenas empresas. Agora, tem vai uma dica para vocês, e não é que seja obrigatório a gente exigir em todas as licitações que as empresas apresentem os demonstrativos contábeis. Mais uma vez, aquele rol de documentos. O que é que eu exigiria na licitação? Qualquer uma delas. Habilitação jurídica. Eu preciso saber com quem que eu vou contratar. Então, é contrato social, se for pessoa física, carteira de identidade. Não há que se falar em pedir carteira de identidade do sócio da empresa, tá, gente? Isso não existe. Carteira de identidade se eu for contratar uma pessoa física. Beleza. Regularidade fiscal e trabalhista. O que é que eu vou exigir? Certidão da Receita Federal, sempre, porque a Receita Federal ela administra vários tributos federais, inclusive aqueles ligados à Previdência, na certidão hoje é unificada, então vou exigir a Receita Federal. O certificado do FGTS, que a própria lei do FGTS coloca como condição. A certidão negativa de débitos trabalhistas, porque também configura, há uma vinculação da CNDT com a Previdência. O devedor de encargo trabalhista é um devedor previdenciário também, então a gente precisa se cercar desse cuidado, porque a Constituição Federal não permite contratar com pessoa que está em débito no sistema de seguridade. E a Fazenda Estadual Municipal, aí eu vincularia ao objeto da licitação. Se é uma prestação de serviço, eu vou exigir certidão municipal. Se é venda de produto, eu vou exigir a estadual. E também faria o vínculo com a pessoa que está contratando. Não seria razoável o Estado de Alagoas fazer uma licitação e não se preocupar como aquela empresa está lidando com relação aos tributos estaduais. Então, essa é a vinculação. Saiu uma decisão do TCU recente, agora no segundo semestre de 2020, falando sobre isso, que a verificação de regularidade fiscal deve guardar correlação com a fazenda que está licitando. Então, a Administração Pública Federal pede a Receita Federal, o Estado pede Estado, município. Mas cabe fazer vinculação também com o objeto. Aí a gente avança, qualificação técnica e econômico-financeira. Esses dois segmentos de habilitação devem guardar proporção com o objeto da licitação, porque é assim que diz a Constituição Federal. E com relação à qualificação técnica, é assim que está dito na própria lei. A qualificação técnica das parcelas relevantes e valor significativo. Então, se eu estou comprando aqui xícara de café, gente, não há que se falar. Eu pedir atestado de capacidade técnica. Estou contratando combustível no modelo tradicional, contratar o posto de combustível. Poxa, você precisa pedir que o posto de combustível da sua cidade te comprove que ele sabe vender combustível. Você vai fazer uma licitação para adquirir veículo. Eu preciso exigir que o concessionário Fiat aqui do meu estado me comprove que ele sabe vender veículo. Então, às vezes, a gente pede documentos, gente, que é só para causar problema na licitação. Para quem está aqui no estado de Sergipe, por exemplo, você pede um atestado de capacidade técnica. Aí vai que a Saman Veículos, uma grande concessionária aqui do nosso estado, vence a licitação e por uma falha qualquer, ela não colocou atestado de capacidade. Você vai perder essa licitação, vai deixar de comprar os veículos com a melhor proposta, porque ela deixou de trazer um documento que é notório. Talvez você até, pregoeiro, tenha um carro da Fiat que comprou na Saman. Você sabe que eles sabem vender veículo. Então, é de se ponderar. Vale a pena exigir qualificação técnica nessa licitação? Eu tenho que aferir. Geralmente, eu peço qualificação técnica em terceirização, até para a gente se proteger de um eventual processo trabalhista lá adiante, onde o juiz vai perguntar quais as cautelas que nós adotamos para filtrar o mercado. Obra. Se você prestar atenção, meu amigo Daniel Almeida,
mestre em administração pública, né, Daniel? Se Quase, você prestar atenção no artigo 30, calma, muita calma nessa hora, Daniel. Se você prestar atenção no artigo 30 da lei, quando a lei detalha nos parágrafos, né, do primeiro, vai até o 9º, se não me engano, o 10º, basicamente ele está se referindo à obra. A preocupação é muito grande nas obras. Então, em obras, sim, eu tenho que ter essa grande preocupação, exigir qualificação técnica, atestados, acompanhado da certidão de acervo técnico, dos outros objetos, com muita parcimônia. Se de fato você tiver dúvida, porque a Constituição fala, será exigida qualificação técnica e econômica apenas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. É, por assim dizer, se eu não exigir esse documento, eu não tenho certeza que a empresa cumpre o meu contrato. É nessa linha que a gente vai exigir qualificação técnica. E aí eu passo para a qualificação econômico-financeira. Na mesma toada, gente, na mesma pegada. Eu vou fazer um contrato simples. O que são contratos simples? Contratos de entrega de produto. Eu brinco dizendo que é o contrato toma lá da cá. O sujeito entrega, você confere e paga, e acabou. Será que eu preciso, Cadu, Auri, Magna, aprofundar demasiadamente a documentação da empresa referente à qualificação econômico-financeira? Um contrato que não me traz risco algum ou que traz mínimos riscos? Agora, numa outra vertente, eu estou licitando terceirização, estou licitando obra, eu estou com um contrato de um vulto considerável. Aí eu vou investigar a qualificação econômico-financeira da empresa. Então, aquela lista lá do artigo 27, que é detalhada dos artigos 28 a 31, a gente vai exigir de acordo com o risco que eu posso ter naquela licitação, ou de acordo com a aderência à legislação. Eu não posso deixar de exigir a certidão que trata de tributo previdenciário, porque isso é constitucional. Mas eu posso deixar de exigir, por exemplo, já vou lançar uma treta aqui em homenagem ao meu amigo Ronaldo Corrêa, eu posso deixar de exigir a declaração do menor. Alguém pode dizer, mas essa lei é constitucional. Não é. Não é. A Constituição protege os menores de trabalhar em situações que não sejam as mais favoráveis. Mas a Constituição não diz que eu tenho que exigir isso em licitação. Isso foi uma outra lei que criou. E cá para nós, a gente segue de que aquela declaração? Só para causar problema. Por isso que eu recomendo aos meus amigos dos sistemas, criem essa declaração, mas já deixa pronto só para o cara clicar. Aos meus amigos que licitam, eu digo nos seus editais, se não vier a declaração, aceite que ele faça na hora, no próprio sistema, que aquilo só serve para causar problema. E olha, não me interpretem mal, não é que eu estou dizendo que eu acho que o menor deve ser escravizado, não é isso, mas não é aquela declaração que vai tratar disso. Porque o sujeito que coloca uma criancinha de 6 anos para trabalhar no canavial, ele não teria menor problema em mentir na licitação. Ele não teria problema em mentir na licitação. Então, não é aquilo que vai fazer com que as nossas crianças deixem de ser exploradas naquelas atividades que para elas não foram as mais adequadas. Perfeito? Bom, então, feita essa breve introdução, a gente, antes do encerramento, ainda faço mais um break para pergunta. Fala, Daniel. Talvez ele tenha feito aquela questão do imposto de renda, pelo fato de ter aquele dispositivo que trata das MEs e EPPs poderem gozar de uma contabilidade simplificada, né? Talvez tenha sido nesse sentido aí. Que ele tenha mas o fato de ter a contabilidade simplificada não implica dizer que ele não vai... Porque, como diria Arnaldo, a regra é bem clara. A Lei de Licitações e Contratos diz balanço e demonstrativos contábeis. A quem cabe regulamentar isso? Conselho Federal de Contabilidade, que falou, para MEPP, balanço, DRE, nota explicativa. Gente, quando eu falo com meus amigos contadores, uma vez eu brinquei com um deles, sabe, Daniel? Um amigo contador que pregava que microempresa não precisava ter nada, não precisava fazer contabilidade. E o meu amigo, você está... Até brinquei, você é da ordem franciscana, né? E não sem nenhum demérito a isso, até porque sou devoto de São Francisco. Mas eu digo, você fica reclamando que não tem serviço, que não tem cliente, que está faturando pouco, mas você está defendendo que as MEs e EPPs não precisam de um contador. Se você defender que ela precisa de contabilidade, meu amigo, são mais empresas, a maioria das empresas do nosso país são MEs e EPPs. É mais gente para ir te contratar. Fazendo uma analogia, né, Daniel, na sua área de administração. Imagina se vocês pegassem que nenhuma empresa precisa de administrador. Meu amigo, acaba a administração, acaba a contabilidade.
Mas não é por isso que a gente vai exigir, tá? Não é porque o professor é contador e quer fomentar o comércio da contabilidade no país. É porque a legislação exige. A lei atribuiu ao sistema contábil regulamentar. E o CFC regulamentou, tem que balanço DRE e a nota explicativa. E você não vai providenciar, você empresário, não vai providenciar os seus demonstrativos contábeis só para cumprir tabela, só para cumprir formalidade em lei. Os demonstrativos contábeis têm uma função gerencial. O demonstrativo contábil, pessoal, não é só um documento para contador, é documento para contador, é documento para administrador, para economista, para o sócio da empresa. Certamente Daniel, na faculdade de administração, estudou contabilidade. Contabilidade geral você fez, geral 1, geral 2, você fez. Você precisa conhecer o balanço, precisa analisar o balanço. Pô, estou vendo algumas manifestações bem de alguns amigos aqui, de alguns municípios, Afogados da Ingazeira, Ananindeua, no Pará, tem parentes em Ananindeua, conheço a cidade de Ananindeua, tem um primo aí que ele tem uma padaria, Kennedy, a padaria Ananindeua, grandes amigos, grandes parentes lá. Mas vamos lá, vamos começar a falar, meus caros amigos, da fase de planejamento da contratação. Nossas regras permanecem as mesmas. A gente pede que vocês mantenham os seus microfones desligados. Qualquer pergunta, coloque em caixa alta aqui no bate-papo e o Paulo vai fazer um filtro. E antes do encerramento, a gente abre para mais uma sessão de perguntas. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. A gente viu o módulo introdutório, como a gente identifica a microempresa de pequeno porte, vimos alguns temas bem polêmicos que podem trazer prejuízos para aqueles que participam das licitações, principalmente na hora de identificar quem é uma microempresa e empresa de pequeno porte. Mas, antes da gente entrar na licitação e antes até de abordar os benefícios, vamos analisar algumas providências que precisam ser adotadas na chamada fase de planejamento das contratações. Uma fase que tem ganhado cada vez mais importância. Hoje nós estamos em 2021, caramba, é tempo. Gente, embora não pareça, essa cara de bebê que Deus me deu, mas eu tenho 28 anos e sou servidor público, desde janeiro de 93. É isso mesmo, Daniel, Márcia, Pauliana, desde janeiro de 93 sou servidor público. E quando eu ingressei na administração pública, Cadu, eu já entrei nessa área administrativa. Eu fui lotado no serviço de material e patrimônio aqui no TRT. E é nesse serviço que a gente tem setor de compra, setor de almoxarifado, setor de registro patrimonial, setor de cadastro de fornecedores e um apêndice desse setor, que hoje foi incorporado, é o núcleo de licitações e contratos. Então, desde que eu me entendo como servidor público, lá com meus 20 anos de idade, eu já trabalho de alguma maneira com contratação pública. E aí eu posso traçar para vocês uma linha do tempo. Eu sou um observador, sou um curioso por natureza. Turma de Macapá, aí na área também, Sandra. Talvez saindo um pouquinho e olhando essa minha linha do tempo de 28 anos na administração pública com relação à preocupação com o processo de contratação, o que eu percebi lá no início? A grande preocupação da administração pública era fazer curso de licitação. Talvez porque, naquela época, eu entrei em janeiro de 93, em junho veio uma nova lei, né? A Lei de Licitações e Contratos, 8666. Então, se tinha uma preocupação gigantesca em qualificar os servidores para aprender a fazer licitação. Então, das 3 etapas do processo, planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato, durante muito tempo, a administração pública se preocupou em capacitar os seus fornecedores em saber fazer licitação, em saber fazer a seleção do fornecedor. Talvez por isso, e também por força dos procedimentos de licitação terem sido aperfeiçoados, notadamente com o advento do pregão eletrônico, com um maior incentivo às licitações eletrônicas, o processo de licitação, a fase de seleção do fornecedor, tenha ficado mais tranquila. Talvez seja a fase que dá menos problema nas licitações. Uma pesquisa feita no Congresso Brasileiro de Pregoeiros, lá em 2014, 2015, apontou que quase 80% dos problemas em contratações públicas, isso sendo feita a pesquisa em julgados do TCU, estão ou na fase de planejamento ou na fase de execução do contrato. Poucos são os problemas na fase da licitação. Então, eu atribuo a 2 fatores. Primeiro, se capacitou muito servidores para fazer a licitação. Somado a isso, vem as licitações eletrônicas, ou seja, praticamente a máquina
ajuda o pregoeiro, né, ajuda o ser humano a conduzir os processos. Mas há uma lacuna a ser aperfeiçoada, tanto na fase de planejamento como na fase de execução do contrato. Eu tenho uma clara percepção que resolver problema da fase de execução do contrato lá na fase de execução fica difícil, é mais difícil do que resolver na parte do planejamento. Porque se eu planejo bem, minha licitação nasce melhor. Um bom planejamento aponta uma licitação executada com poucos problemas e a execução contratual mais tranquila. E aí vocês têm percebido, de um tempo para cá, um investimento maior da administração pública na fase de planejamento. Talvez há 2, 3 anos atrás, vocês nunca tinham ouvido falar em DOD, que é Documento de Oficialização de Demanda, em DFD, Documento de Formalização de Demanda, em Estudo Técnico Preliminar, com exceção dos colegas que militam na área de engenharia. Iana, muito bem, Iana, sempre levanta essa bandeira. É bem por aí, né? Se a gente planeja bem, né, Iana? Poxa, uma licitação bem planejada, meus amigos, a incidência de problemas na execução do contrato é mínima. Tá? Então, vocês, há bem pouco tempo atrás, com exceção da turma da engenharia e de TI, talvez não tenham ouvido falar em estudo técnico preliminar. Que diabo é estudo técnico preliminar? Que novidade é essa? É a novidade que já se falava nela antes da 8666, lá em 91, na resolução 361 do CONFEA. Definia que ETP era um documento a ser produzido antes de elaborar o projeto básico. Veja que lógica, né? Eu estudo e depois eu faço o projeto. E aí, transportando, saindo lá de 91 para 2019, o que é que o decreto 10.024 nos trouxe? Faz o estudo preliminar e, se a demanda for viável, faço o termo de referência. Então, o estudo técnico preliminar é uma ferramenta de planejamento, é a ferramenta que a gente vai sim pensar, que a gente vai planejar, é lá onde eu vou canalizar, se eu tenho uma equipe, onde eu vou colocar os meus craques, eu vou colocar aquela galera que entende muito para estudar, ver qual é a necessidade da administração e apontar qual é a melhor solução para atender esse problema. Porque se eu tenho um bom estudo, aí eu vou fazer o meu termo de referência, faço a minha licitação e a minha demanda será mais facilmente resolvida, a minha necessidade. Então, de um tempo para cá, a administração pública tem enfatizado canalizado os seus esforços na fase preparatória, que a fase da licitação já está funcionando bem. A licitação funciona bem, vocês são exímios condutores de licitações. E ainda tem um reforço dos sistemas eletrônicos, né? Vocês usam, a maioria que usa Licitanet, sistema fantástico, fantástico. Falo isso porque usei, conheço, e com uma vantagem, né? E Paulo está aí para não deixar mentir. Já teve sugestão que eu passei para Paulo, disse assim, Paulo, ouvi seu sistema, eu acho que isso aqui poderia melhorar. E no dia seguinte, Paulo me liga, Marcos, já está no sistema. Ele, meu amigo, que é isso, cara? Não pode ser tão rápido assim, a gente não está acostumado com essa celeridade. Mas é a diferença de você ter a iniciativa privada também participando desse processo. Você não consegue isso num sistema maior, óbvio, até pela magnitude daquilo lá, né? Você mexer numa funcionalidade no Comprasnet, né? Vai demandar o CERF, etc. Então, isso demora muito. Mas, enfim, as ferramentas eletrônicas estão aí para ajudar o pregoeiro. O que a gente precisa? Reforçar o planejamento. É por isso que eu fiz questão de colocar para vocês, e retomo aqui a apresentação, algumas providências a serem adotadas. Então, a primeira delas é em sede de estudos técnicos preliminares. Talvez alguém aqui, desses 200 e tantos que nos acompanham, ainda não tenham tido acesso a um curso, um treinamento em ETP, mas, sendo bem superficial, hoje as demandas precisam ser noticiadas à administração. Nós temos uma frota de veículos e precisamos resolver o problema de aquisição de combustível. O município precisa adquirir combustível. Perfeito. Essa é a demanda. Ato contínuo é o próximo passo. Eu vou reunir aqui uma equipe, eu vou designar um servidor para estudar isso. O município de Ananindeua precisa de combustível para fazer locomover a sua frota. Bacana. Como é que eu posso ter isso? Será que a única alternativa de mercado é contratar o posto ali da esquina? Ou contratar um posto aqui no município? Não. A gente tem alternativas no mercado. Eu posso, por exemplo, fazer o chamado contrato de gestão de frota, que eu não contrato mais um posto, eu contrato uma empresa que vai me dar uma rede credenciada de postos e eu posso abastecer em qualquer posto dessa rede.
Há algumas vantagens, mas como a gente não está tratando aqui desse tema especificamente, só para vocês se posicionarem, se posicionarem e verem o que a gente examina na fase de estudo técnico preliminar. Eu me deparo com uma necessidade da administração e vou para o mercado saber quais as respostas que o mercado tem. Mas também, na fase de ETP, eu preciso me manifestar com relação a alguns benefícios a serem direcionados às microempresas e empresas de pequeno porte. Como, por exemplo, se eu estou contratando uma obra, vai ter subcontratação? A gente vai ver na parte da tarde o que é esse benefício da subcontratação. Mas eu preciso definir, gente, isso em fase de planejamento. Vai ter subcontratação ou não? Só dando um spoiler do que é isso, é mais ou menos assim, a Nanindeua vai contratar uma obra e ela pode dizer no seu estudo preliminar, e depois vai colocar no edital, a seguinte cláusula: ó, se o vencedor da licitação não for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ele tem obrigação de subcontratar uma parte da obra, você vai dizer qual é o percentual, ou qual é a etapa, enfim, ou etapas, com uma microempresa e empresa de pequeno porte. A depender do seu regulamento, você pode dizer, tem que contratar com a MEPP do meu município. Depende do seu regulamento. Depende da política pública que você queira adotar. Nessa licitação vai ter reserva de cota. É uma licitação para produto de natureza divisível. Tem cota? Tem. Qual o tamanho da cota? A cota é de até 25%. De até 25%, gente, pode ser de 0,5%, de 0,1%, 10%, 15%, 20%. Só não pode ser 30%, mas até 25%. Vai ser 25% sempre? Isso são os ETPs que vão dizer. Nessa licitação, eu vou adotar a margem de preferência, que é um benefício que diz, ó, se a empresa for aqui do meu município ou do meu estado, eu me disponho a pagar um pouquinho mais caro para ela. E a lei diz que pode ser até 10%. Vai ter margem? Que margem é essa? Qual é o espectro geográfico que eu vou olhar? É o município? É a micro-região? É a mesorregião? É o estado? Isso vai ser definido em série de ETP. E aí eu vou para o termo de referência, que é o artefato que consolida toda a fase de planejamento de uma contratação. No termo de referência, eu vou indicar outros benefícios. A licitação vai ser exclusiva? Por que eu desloquei a licitação exclusiva para o TR? Porque, pessoal, eu só posso dizer que a licitação vai ser exclusiva depois que eu tenho o conhecimento dos preços referenciais daquela licitação. Ela vai ser exclusiva até 80 mil. Em sede de ETP, nem sempre eu tenho o valor da contratação ainda definido, o valor estimado. A reserva de cota eu posso ter também no TR. A reserva de cota é um benefício que, a depender da situação, eu já posso definir no ETP ou posso apontar para o TR. Principalmente quando é questões assim, eu defini que é para comprar mobiliário. Aí eu posso deixar a cargo do termo de referência a estipulação da cota, porque eu só vou conhecer os preços lá no TR. Mas, enfim, isso aqui cabe interpretação. Vocês podem me dizer, Marcos, eu acho que a subcontratação eu posso definir no TR, ou no projeto básico, se for obra. Tranquilo, sem problema, não vamos brigar por isso, não. Mas se eu conseguir, eu fui colocando cada benefício na sua casinha, conforme a visão que eu tenho da fase de planejamento. E é em sede de termo de referência que eu farei também a pesquisa de preços. Para que não fique nenhum ruído, que alguém pode ir lá na IN 40, que fala do ETP, artigo 7, inciso 6, e Marcos, mas a IN fala que tem que fazer pesquisa de preço em sede de ETP. Tem sim, principalmente quando você está no mercado que tem uma pluralidade de soluções. Exemplo, a nossa necessidade por mobilidade. Tem um caso que eu compro, não sei se o Daniel conhece essa historinha, vou até interromper aqui para vocês, para falar diretamente, do colega Felipe Vilaça, da EBSER. Felipe, no grupo de WhatsApp, aí eu pedi até autorização para ele, coloco no meu curso de ATV, ele contou uma historinha para explicar em poucas palavras, isso cabe num slide, as fases do processo de planejamento, o DOD, o ETP e o TR. Aí Felipe diz assim, o meu trabalho mudou, tá? Eu mudei de prédio. Antes ele trabalhava vizinho, morava vizinho ao trabalho. Então ele descia do seu prédio e entrava no trabalho e ia trabalhar, ia a pé. Agora ficou mais longe. Ele falou, eu preciso agora me deslocar para o trabalho. Esse é o DOD, essa é a necessidade que ele tem. O que é o ETP? Aí ele fala assim, eu posso ir de Uber,
adotar o carro. Pô, eu posso comprar um carro, alugar um carro, comprar uma bicicleta. Deixa eu ver o que é que fica melhor, o que é que vale mais a pena. Isso é o ETP. Ele parte da necessidade de se deslocar para o trabalho e vai para o mercado. Como é que eu posso chegar, né, Daniel? Como é que eu trabalho no TRT? Como é que eu posso chegar no TRT? Eu posso ir de bicicleta. Tem uma galera que vai. Aqui em Aracaju tem uma ciclovia que sai daqui de onde eu moro, aqui na região do bairro Jardins, vai até a saída da cidade. Tem a galera que vai de bicicleta. A pé não dá não, que é um pouquinho longe. Mas eu posso ir de ônibus, eu posso ir no Uber, eu posso fazer um compartilhamento de carona, eu posso comprar um carro. Se eu tivesse grana, podia até de helicóptero, né? Pegava helicóptero aqui em casa, descia no TRT. Já pousou helicóptero no TRT, treinamento da Polícia Rodoviária Federal. Isso é o ETP. Eu vou olhar as soluções que o mercado tem. E aí o Felipe chegou à sua conclusão. Galera, alguém sabe aí onde eu posso comprar uma bike? Eu quero um Aro 18 com não sei quantas marchas. Onde é que eu compro um capacete? Isso é termo de referência. Ele tinha a necessidade de se deslocar, escolheu que o melhor seria uma bicicleta e vai para o termo de referência. Então, para vocês entenderem o que é que vai na demanda, o que é que vai no ETP e o que é que vai no termo de referência. Na demanda, eu digo a minha necessidade. No ETP, eu analiso o que é que o mercado tem de solução para atender a minha necessidade. E no termo de referência, eu vou especificar aquela solução que eu fiz no ETP. Então, para o Felipe decidir que era melhor uma bicicleta, ele pegou o preço de se deslocar de Uber, de metrô, de ônibus, de carro. Então, ele precisou fazer uma pesquisa de preço no ETP. Mas a pesquisa do ETP nem sempre é tão profunda como é a pesquisa do TR. É no TR que eu vou lá usar aqueles parâmetros que a IN73 nos sugere, até porque ela não é obrigatória para a maioria de vocês que está aqui, né? Vocês são a maioria aqui da esfera municipal ou estadual. Ela é obrigatória para quem deve obediência lá ao executivo. Ela não é obrigatória para mim, o TRT, mas a gente usa como uma boa prática de gestão. É uma boa prática. Pesquisar em preços públicos, no painel de preços ou em outros bancos de preços. Eu sugiro o banco de preços da Negócios Públicos, é o melhor que a gente tem no país, disparado, não há comparativo. É tipo comparar o Flamengo com qualquer outro time do Brasil, mais ou menos essa comparação, para vocês entenderem. Ou busco preços do mercado privado, cotação direta com fornecedor, mídia especializada, site especializado, site de domínio amplo. Então, essa pesquisa mais aprofundada, voltando aqui na apresentação, eu faço em sede de termo de referência. E aí, essas informações, elas irão compor o edital da minha licitação. Pessoal, o edital da licitação talvez seja o documento mais importante que a gente tenha em sede de contratação pública. Deixa eu só ligar aqui o telefone que eu combinei com o Paulo, que ia deixar aqui o WhatsApp aberto, qualquer emergência, Paulo vai me demandar por aqui. Edital é o documento mais importante que a gente tem. Não me levem a mal, não, mas eu tenho essa mania de ficar falando e voltando. Imagine que a gente está numa sala presencial, é assim, estou olhando para o slide, estou olhando para vocês, e eu gosto mais de olhar para vocês do que olhar para o slide. Pessoal, nós que militamos nessa área, e eu já estou como professor de licitações há 16 anos, já vai para 17 anos, em 2004 que eu me descobri como professor. A gente está nessa área, a gente costuma ser muito demandado, talvez até pela minha personalidade. Todos os cursos meus, sem exceção, eu deixo os meus contatos, rede social, e-mail. No início eu deixava até o telefone, mas eu não deixo mais, porque assim, eu não consigo dar conta. Mas meu telefone não é difícil conseguir, não, muita gente já tem. Mas na rede social a gente consegue se comunicar também. Então a gente recebe muita pergunta. E às vezes o colega servidor público, né, o aluno, o ex-aluno, ele traz a pergunta, Daniel, eu vejo que às vezes traz no momento errado. Às vezes eu digo, meu amigo, você devia ter me perguntado isso quando você estava elaborando o seu edital. Mas, obviamente, o problema está posto e a gente vai tentar ajudar de alguma maneira. E muitos desses problemas a gente aponta dizendo, ó, esse problema seu poderia ter sido evitado se você tivesse colocado a previsão no edital. Um dos temas, meus amigos, o Eric está aqui, devidamente trajado, né, com a sua máscara. Eric, tem muito problema que a gente diz, poxa, gente, o edital matava isso. Um tema que está sendo muito debatido atualmente é a questão da diligência. O que é que eu posso ou não posso colocar documento na minha licitação em sede de diligência? Foi tema da palestra do meu amigo Felipe Bozelli na semana passada no Congresso de Pregoeiros. Qual o limite da diligência? Até quando eu posso colocar o documento? Até quando é formalismo exagerado? Até quando é
um excesso. E ao final da palestra, Felipe disse, tudo isso a gente trata no edital. Então, algumas questões que são comuns. Marcos, a empresa, eu fui aqui, abri o envelope, imaginemos uma licitação presencial, ou até a licitação eletrônica, abri o arquivo lá, a certidão dela da Receita Federal está vencida. Eu fui na internet e vi que a certidão dela está válida. Eu posso aceitar esse documento? Eu digo, cara, tem acordo do TCU que desde 2004 aceita esse documento. Mas você vai ter problema. Se você inabilita a empresa, ela vai recorrer. Se você habilita o concorrente, vai recorrer. Márcio, como eu saio dessa sinuca de bico, meu amigo, coloque no seu edital uma cláusula que eu coloco nos meus editais desde a época que eu era pregoeiro. E eu entrei no controle interno em 2005. Em 2001, Everson, em 2001, Daniel, meu edital tinha a seguinte cláusula. Caso a empresa apresente alguma certidão com a data de validade expirada ou não apresente a certidão, o pregoeiro poderá consultar a base de dados na Fazenda própria, na Receita Federal, Estado, Município. Naquela época era só a Receita Federal quem tinha. Mas era a Receita Federal, INSS, FGTS. E trazer para o processo. Então, o que eu fiz com essa declaração? Eu me antecipei. Não vai ter contestação. Eu não vou inabilitar o sujeito, se a certidão dele está disponível no site da Receita Federal, e o concorrente não vai entrar com recurso, porque antes ele pensar em entrar, ele vai olhar no edital de caramba, o edital também tem essa cláusula de fato. E ninguém vai impugnar essa cláusula, meus amigos, porque essa cláusula pode servir a todos. O erro não intencional pode acometer qualquer pessoa. Quem está aqui no nosso curso, que é representante do mercado, como a gente diz, né, naquela brincadeirinha internet, quem nunca, né? Quem nunca foi numa licitação, esqueceu a certidão, pegou a certidão vencida pensando que já era nova, imprimiu e deixou na impressora e foi embora às pressas para a licitação. Isso acontece. Vai anexar o documento. Quem nunca gerou um PDF, o PDF está zerado lá. E você botou o documento está em branco. E a gente que é pregoeiro, que é servidor público, que é muito desconfiado, fica pensando que ali é algum tipo de fraude. Gente, não, isso acontece. A gente brinca, como a gente diz na gíria, acontece nas melhores famílias. De vez por outra, eu gero documento aqui em PDF, quando eu vejo lá no arquivo PDF, o tamanho do arquivo, 0 KB, eu sei que ali deu problema. Aí eu vou e gero novamente. Enfim, isso acontece. Outra situação que, isso também foi alvo lá da palestra do meu amigo Felipe. Abro a documentação e não veio o atestado, uma licitação presencial, é até eletrônica, em que o licitante pode se comunicar, é aberta a ele a oportunidade de se manifestar, e o portal Licitanet possibilita isso. O licitante, pregoeiro, me perdoe, foi um mero esquecimento. Eu estou com o documento aqui, até levanta aqui, se for uma sessão igual a essa nossa, ou ele encaminha via sistema. E aí, Marcos, aceita ou não aceita? Nesse caso de atestado, se não tiver previsto e tal, eu não aceito. Mas vai ter demanda. Então, se você acha, Eric, Cadu, Daniel, Auri, Paulo e Ana, se você acha que é possível aceitar esse documento, coloque no seu edital que se a empresa esquecer um documento, o pregoeiro poderá abrir para ela um prazo de 5, 10, 15, 20 minutos. Meus amigos, o edital faz lei entre as partes. Eu ouvi uma vez de um licitante dizendo, o edital é a Bíblia nas licitações. O edital é regra, o edital faz lei entre as partes. Coloque no seu edital para evitar problema. Tem aquela outra discussão, né, Daniel? Eu deposito os documentos no sistema eletrônico. Minha licitação demorou muito. Na hora de abrir, muitos documentos serão vencidos. E aí, eu vou aferir documentação com base na data que ele depositou os documentos, com base na data da licitação, ou com base na data que eu vou abrir. Não é na data que você vai abrir, gente. É na data da licitação. Mas deixe isso bem claro. Informe para ele que o documento que eventualmente venceu, você vai exigir dele como condição para contratação. Porque o concorrente vai te chatear. Lembre-se dessa frase que é muito comum no direito. Quando o direito não é bom, ataca-se o processo. Então, Júnior, o sujeito perdeu a licitação. Mas ele queria ganhar. Poxa, o coleguinha ganhou. O que ele vai fazer? Vai atacar. Isso é em qualquer processo competitivo. Vocês que
quem já me acompanha sabe, eu sou fã de futebol, gosto muito de futebol, tenho muito bom gosto em futebol, torço para o Flamengo. Tá aqui o copinho do Zico, que não me deixa mentir. Mas, analisando o último campeonato brasileiro de futebol, o nosso ex-grande rival foi rebaixado, né? De novo, e mais uma vez. O que é que a administração do clube do Vasco da Gama está fazendo? Está tentando impugnar aquele jogo onde houve um erro na ferramenta VAR contra o Internacional, porque se o Vasco tivesse vencido aquele jogo, não seria rebaixado. Ou seja, o direito dele não é bom, né? Ele perdeu no campo, ele não teve a pontuação necessária para se manter. O que é que ele está fazendo? Atacando o processo. Isso em licitação ocorre aos montes. O sujeito que perdeu a licitação, o que é que ele vai tentar fazer? De alguma maneira, melar o processo, ainda que ele vá pleitear no judiciário a nulidade do processo. Então, para que vocês evitem isso, seus editais têm que ser cada vez mais inteligentes. Para todos aqueles meus colegas servidores públicos, alunos, que me demandam para tirar dúvida, nossa, aconteceu isso na minha licitação, o que é que eu faço? Eu digo, ó, o problema está posto, vamos tentar resolver. Agora, uma regra que você tem que decidir agora, o próximo edital não pode vir com esse mesmo erro. O duro, Daniel, quando a gente auxilia um colega, um servidor, um aluno, com um problema agora, no ano que vem ele nos liga com o mesmo problema, porque ele não fez a regrinha de ouro, que é atualizar o seu edital. Tá legal? Aproveitando, já que eu vi uma pergunta aqui, a Renata perguntou. Principalmente de um ano para o outro, né, Marco? Copiar e colar ali, fica ali, esquece. Renata colocou aqui, o entendimento de não diligência para o caso de empresa não apresentando certidão disponível na internet, então, não se sustenta? Renata, entendo que não se sustenta. Se você é servidora que deve obediência ao decreto 10.024, decreto 10.024, assim como o decreto 5.450, lá de 2005, diz que a consulta aos órgãos emissores de certidão constitui meio legal de prova. Então, hoje, um órgão da administração pública que não coloca no seu edital a possibilidade de buscar certidão na internet está buscando o problema. É tipo aquele árbitro de futebol que o Arnaldo César Coelho chamava de para-raio. É o cara que todos os problemas acontecem com ele. Então, vamos pensar assim, o que é que eu quero quando eu realizo uma licitação? Eu quero contratar a melhor proposta possível. O que é mais importante para mim? O sujeito jogar no sistema um arquivo que está válido ou não, ele estar de fato com a certidão válida. Se eu vou no site da Receita, a certidão dele está lá, bonitinha, válida até setembro, mas por uma infelicidade qualquer, na hora de depositar essa certidão no sistema, ele depositou a certidão com a data vencida. Então não faz sentido. Isso é apego à forma livre, né? A Renata diz assim, a interpretação é de que sempre seria possível diligenciar, se previsto no edital, para preservar a melhor proposta. Perfeito, Renata, é isso mesmo. É isso que tem que fazer, diligenciar. Eu faria mesmo que o meu edital não previsse. E aí eu traria como fundamento o decreto 10.024, que fala da consulta. Tem um julgado TCU de 2004, em que uma pregoeira, não tendo essa previsão do edital, foi lá, era a certidão da dívida ativa, e consultou na hora e habilitou. O concorrente representou o TCU disse que a conduta pregoeira encontrava amparo na legislação. Então, para você não ter essa dúvida na hora da diligência, coloca lá no seu edital que você vai consultar. Um aluno, uma vez, para a gente fechar isso aqui, um aluno uma vez disse assim, mas Marcos, se eu colocar isso no edital, nenhum licitante vai levar certidões e eu vou ter um trabalho absurdo de ficar imprimindo. Ainda que você tenha esse trabalho, você vai imprimir de uma empresa só. Vai imprimir de uma. E eu disse a ele, eu vou te dar agora o meu relato. Isso era 2011, 2012. Eu disse, no TRT a gente faz isso desde 2001. Eu precisei imprimir 2 vezes só isso. Em 11 anos, 2 vezes isso aconteceu. Então, é raro. Em regra, as empresas levam a documentação completa. Excepcionalmente, quando há um erro, e erro é excepcional, a gente vai precisar fazer essa diligência. Dário, você colocou aqui, né, que é a questão da pendência, a gente vai ver isso, vamos analisar esse tópico seu na questão da regularização. Mas isso serve não só para questões fiscais e trabalhistas. A diligência pode ser feita, por exemplo, com um outro documento que esteja disponível na internet. Outra dica, os sistemas eletrônicos, alguns já têm o rol de documentos. Então, todo sistema, pelo menos os que eu conheço, tem um contrato social da empresa. Então, se a minha empresa, Alcântara Capacitação e Eventos,
está cadastrado no Licitanet, o meu contrato social está lá no Licitanet. E ele está disponível para vocês, pregoeiros. Então, você pode também colocar, quem faz licitação pelo Licitanet, pode dizer que os documentos que já estejam disponíveis na plataforma poderão ser consultados. Além daqueles disponíveis na internet, você pode consultar, por exemplo, o contrato social de uma empresa. Mas, mais uma vez eu digo, usem e abusem dessa ferramenta chamada edital. Então, é no edital que eu vou dizer quais são os documentos aptos para comprovar enquadramento, e eu recomendo que vocês aceitem a declaração, aquelas que eles já fazem no sistema, porque eu simplifico o enquadramento. Quem é que pode participar da minha licitação exclusiva? Todo aquele que clicou lá no portal Licitanet e disse que era um ME-EPP. Se ele mentiu, meu amigo, na diligência, a gente vai pegar isso. O concorrente vai apontar que ele mentiu. Faça a previsão para todas as diligências que vocês acharem que são possíveis. Vamos pegar aquela cláusula que você tem no seu edital, que é genérica, que diz assim, o pregoeiro poderá promover diligências buscando esclarecer. Detalhe isso, diga qual é a diligência, diga que você pode constar na internet, diga que você pode constar no portal Licitanet. Se você achar que isso é razoável, diga que você pode abrir um prazo de 20 minutos para eventualmente suprir a ausência de um documento. Filipe Pozelli disse na palestra aqui, ninguém tem, a Constituição não garante a ninguém o direito de ser vencedor da licitação por conta de uma falha, de um deslize de um concorrente. Então, se vocês quiserem, coloquem isso também. Eu, Marcos, talvez seja um pouco conservador com relação a isso. Nos meus editais, eu listo quais são os documentos que têm que ser trazidos e aqueles que eu posso diligenciar, tipo certidões disponíveis na internet, contrato social disponível num sistema, atestado de capacidade técnica que está no SICAF, esses eu já boto no meu edital que eu posso diligenciar. Agora, exemplo, o balanço patrimonial. A empresa não trouxe. Gente, eu marco no meu edital, esse caso não trouxe, eu afasto. Mas respeito aqueles que entendem que eu posso, mesmo assim, abrir uma diligência, dar um prazo para ele trazer. Agora, esse prazo tem que ser bem razoável, porque eu não posso comprometer outros princípios da licitação, notadamente da celeridade, que é um princípio que nos leva à eficiência. Exigências de habilitação e concessão de prazo de regularização. Isso aqui são aqueles documentos, aquela situação que a gente vai ver, que é o primeiro dos benefícios que a gente analisa. Acho que eu consigo abri-lo hoje, agora de manhã, para a gente detalhar mais à tarde, que é a regularização fiscal e trabalhista. O prazo já está estipulado em lei, que é 5 dias úteis. Quais são as regrinhas para o empate ficto? Vocês que fazem licitação eletrônica, nem se preocupem com isso aqui, que o sistema já está estudinho mastigado para vocês. Mas quem faz licitação presencial, você vai precisar definir em que momento vai configurar o empate ficto. É quando o concorrente disser que não consegue mais cobrir, ou quando o que está em primeiro lugar disser eu não quero nem reduzir a minha proposta. Isso é a decisão de vocês. Coloque no edital, não deixa para tomar essa decisão na hora, não. Quais são os itens exclusivos para ME-EPP? E eu recomendo que vocês arrumem isso no edital. Você faz uma licitação, é possível você ter uma licitação de 40 itens, onde do 1 ao 10 é exclusivo porque não passou de 80 mil. Depois você tem mais 4 itens que são cotas reservadas. Evitem fazer coisa do tipo, item 1 é exclusivo ME-EPP, o item 2 é aberto para todo mundo. Arrume sua licitação bonitinha, faça primeiro os exclusivos, do 1 ao 10, licitação exclusiva, do 11 ao 14, reserva de cota, a partir do 15, disputa ampla. Porque a disputa fica melhor organizada. E se você quer atender de fato a LC 123, que prevê benefícios para as microempresas e para os pequenos portes, para elas é mais vantajoso licitar primeiro os exclusivos, porque se ela já ganhou o exclusivo, meus amigos, naquele mesmo item da disputa ampla, ela entra com uma vantagem de já ter a obrigação de fornecer aquele produto para aquele órgão. Ela só vai tentar agregar valor ao seu contrato. Então, vale a pena você arrumar isso no seu edital. O edital também vai disciplinar a subcontratação. Qual é o percentual da subcontratação? Se há uma regra para dirigir para as empresas do Estado ou do município. Com relação à margem de preferência, qual é o percentual? Qual é a abrangência geográfica? Eu falei para você, pode ser o município, a micro-região, a mesorregião, pode ser o Estado, que alguns chamam de macro-região.
Tem a questão de ação de contingência para a reserva de cotas. Perguntinhas que são clássicas. Exemplo, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota ampla, tem que fazer o mesmo preço? Eu posso admitir preços diferentes para uma mesma empresa? Em regra, a gente não admite, mas o edital tem que disciplinar isso. Se por um acaso ninguém oferecer proposta para a cota reservada, se ela for deserta, se ela for fracassada, eu posso atribuir a reservada para aquela empresa que ganhou o mesmo item na cota ampla? Isso é possível, mas o meu edital tem que disciplinar. A gente vai ver isso aqui na reserva de cota. Tá beleza? Bom, como eu havia prometido, a gente vai, pelo menos, dar a primeira pincelada da regularidade fiscal e postergada. Vou mostrar só o dispositivo de lei, a gente vai ficar em stand-by até o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, a gente vai abrir para as perguntas. Então, o primeiro dos benefícios que a gente vê está estampado lá nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123. Que diz que a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das MEs e EPPs somente será exigida para efeito de assinatura de contrato. A comprovação de regularidade somente será exigida para efeito de assinatura de contrato. Ou seja, a Lei Complementar 123 trouxe uma alteração, e para mim uma alteração impactante, uma alteração profunda, no rito das licitações. Embora o artigo 29 da Lei de Licitações e Contratos nos aponte que há uma lista de documentos que ele chama de regularidade fiscal e trabalhista, que são documentos de habilitação das licitações, há um dos três diz o seguinte, ó, para as MEs e EPPs, esse rol de documentos aqui não é mais documento de habilitação. Não é mais documento de habilitação. Eles precisam ter a regularidade, mas não na fase de habilitação. Eles precisam ter regularidade como condição para assinatura de contrato. O que implica dizer que uma microempresa ou empresa de pequeno porte que não tem a certidão, por exemplo, da Receita Federal, pode ir participar da licitação sem certidão. Se ele vencer, pessoal, se ele vencer a licitação, ele vai precisar regularizar. Venceu a licitação, aí ele vai correr na Receita Federal, vai agendar o atendimento, vai ver qual é o problema dele e vai resolver o problema. Porque se ele não resolver, ele não assina o contrato. E não assinando, ele pode, inclusive, ser punido. Mas se ele não vencer, ele não vai precisar ter a certidão regular. Ele pode continuar com a sua pendência na Receita Federal. Então, o que quis aqui o legislador? Havia um chamado círculo vicioso. Muitas empresas, muitas pequenas empresas, MEs e EPPs, não participavam das licitações porque não tinham a certidão. Para participar, precisa da certidão. E aí a gente dizia às empresas, poxa, por que você não regulariza? Ele, cara, não regularizo porque eu não tenho receita para isso. Eu tenho um débito, eu não consigo regularizar. Se eu ganhasse o contrato, aí tudo bem. Se eu ganho o contrato, eu vou ter uma receita que talvez eu não tenha previsto no meu planejamento anual, e aí eu conseguiria regularizar. E o que a legislação fez? Ele mexeu nesse ciclo vicioso. Então quer dizer que você não regulariza porque você não consegue ter contrato? E você não consegue ter contrato porque não regulariza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que você participe da licitação sem a certidão. E aí, meu amigo, se você ganhar, você corre na Receita, vê qual é o seu problema, parcela o seu débito. O sujeito tem um débito de 10 mil reais. Ele vai conseguir parcelar e ter uma parcelinha mensal de 200 e poucos reais. Estou chutando valores, tá? Ele não consegue pagar 10, Paulinho, agora. Mas parcelar isso em parcelas mensais de 200 reais, ele consegue. Então, ele ganha o contrato, corre na Receita, eu quero regularizar. Parcela isso aí para 50 vezes, 60 vezes. 200, paguei a primeira, a Receita Federal vai emitir a certidão positiva, porque ele deve, com efeito negativa, porque ele aderiu a um refinanciamento. Ele parcelou o seu débito, e aí ele pode celebrar o contrato. Aí ele celebra o contrato, executa o contrato, começa a ter acesso a contratações públicas, vai ter mais receita, vai empregar mais pessoas. Veja como uma política pública é interessante. Falta medir, falta saber qual o benefício que isso, de fato, está sendo trazido para as MS e EPPs. Então, essa é a lógica. Os documentos de regularidade não são mais documentos de habilitação, são condições para contratar, são condições para assinar o contrato.
Então, essa foi a lógica que o legislador trouxe e, na minha visão, muito acertada. Inicialmente, deu um prazo muito restrito, 2 dias úteis. Pessoal, em 2 dias úteis, ninguém consegue regularizar nenhuma pendência com a Receita Federal, por exemplo. Esse prazo agora foi estendido para 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 5. Então, 10 dias úteis dá no mínimo 2 semanas. Então, ganha a licitação hoje, já agendo na Receita, já ligo meu contador, agenda na Receita aí que eu preciso resolver um problema urgente. A agenda já procura saber. Eu até recomendo a vocês, que são empresários, que têm eventualmente alguma pendência na regularidade fiscal e trabalhista, a fiscal principalmente, decidiu participar da licitação, gente, não tenha certidão, já procure fazer o levantamento, já procure agendar. Pode ser que você pegue uma época na Receita Federal em que os agendamentos, você não consegue de hoje para amanhã, você vai pedir um agendamento e vai conseguir para a semana seguinte. Então, talvez o prazo que o órgão te conceda não seja suficiente. Então, o agendamento já faça antes. Você está correndo em paralelo, está tentando ganhar a licitação e já está tentando regularizar. Aí, no agendamento, você vai descobrir qual é o seu problema, qual é o tamanho do seu problema. Às vezes, nem é financeiro, é só uma guia que você deixou de enviar, é uma declaração que você deixou de fazer, é o DCTF que você não enviou na época própria. Uma declaração qualquer. Mas, às vezes, é pendência mesmo. Então, você faz o levantamento, ó, seu débito é esse. Beleza. Vou analisar aqui, mas se você já agendou, já conhece o tamanho do problema. Ganhou a licitação, já adere ao parcelamento e vai resolver sua vida. Então, vale a pena a gente fazer isso. Paulo, temos ainda 5 minutos. E temos aí de perguntas dos nossos amigos. Então, professor, bastante pergunta aqui. Vamos lá. Vamos lá. A Júnia, aqui em Minas, ela é cliente nossa, aqui em Minas temos uma questão da certidão de falência. Ela pode ser consultada em até 90 dias, mas dou nos meus editais a validade somente 30 dias. As empresas sempre questionam, discutindo sobre a suposta validade dela. Perfeito, Paulo Júnior. É mais uma vez um problema que a gente traz para o nosso edital. Veja, às vezes eu brinco e falo isso com brincadeira mesmo, os colegas servidores públicos, eu estou aqui falando para vocês na condição de professor, mas antes de ser professor, muito antes eu era servidor público e sou servidor público. Então eu trato vocês como colegas mesmo. Às vezes a gente busca sarna para se coçar. Lá no passado, muito distante, pessoal, havia documentos que não tinham data de validade. Um desses documentos é a tal da certidão negativa de falência inconcordata. O Tribunal de Justiça emitia e não colocava a certidão, a validade daquele documento. E aí a gente colocou uma cláusula genérica nos nossos editais, que para aqueles documentos que não tenham data de validade, eu vou aceitá-los emitidos há 30 dias, 60, 90, etc. Então, se for esse o caso, Júnior, se você ainda tiver no seu estado documentos que são emitidos sem data de validade, aí você bota uma cláusula dessa no edital. Agora, a cláusula do seu edital não pode contrariar a validade do documento que foi disponibilizada, foi aferida pelo órgão que emite. Então, se o Tribunal de Justiça diz que aquela informação vale por 90 dias, o seu edital não tem competência para dizer que quer um documento emitido a 30. Então, o que você vai fazer? Rápido, só para fechar aqui, Júnior. O que você vai fazer no seu edital? Tira essa cláusula dizendo que a certidão de falência vai valer 30 dias. A certidão de falência vai valer pelo prazo que o Tribunal de Justiça estipular. É como se a gente colocasse aqui no edital dizendo, ó, a certidão da Receita Federal, embora a Receita aceite por 180, eu só aceito por 30. Isso não existe. Mas eu não sei se você tem mais algum detalhe, Júnior. É porque na certidão aqui, bom dia a todos, ela tão somente consta que ela poderá ser consultada na base de dados do tribunal, mas não fala que ela tenha validade de 90 dias. Que ela poderá ser consultada na base de dados do tribunal por até 90 dias. Mas especificamente ela fala, ela tem a validade de 90 dias. Júnior, quando ele diz que ela poderá ser consultada por até 90, ele está dizendo que ela vale 90. Ele está dizendo que essa informação que eu te dei aqui, você pode checá-la nos próximos 90 dias. Ou seja, quando passar de 90, eu não garanto que essa informação é fidedigna. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, ele complicou, tá?
Ele poderia ser mais na verdade, simplório. ela não pode ser não fidedigna no outro dia que ela foi emitida, né? Mas porque essa certidão ela é muito diferente da certidão fiscal, porque a certidão fiscal nós temos um prazo para fazer o pagamento das taxas e tudo. Isso. Agora, de falência e concordata, eu posso retirar a certidão hoje e hoje mesmo a empresa entrar com o pedido, né? Perfeito. E isso acontece com outras certidões. A certidão negativa da Justiça do Trabalho, a rigor, ela vale por 2 dias úteis. Porque o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, ele é atualizado a cada 2 dias. Agora, para fins de licitação, eu aceito a certidão. A menos que, na hora de fazer a consulta, eu lá no site do TST, eu descubro que tem uma certidão positiva emitida. E tem resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que diz: havendo 2 certidões com conteúdo conflitante, vale a mais nova. Então, se eu tenho, por exemplo, se vocês forem consultar a certidão negativa do Banco do Brasil, é o CNPJ número 1 do Brasil, 00001-19. Banco do Brasil, cada semana é uma situação. É positiva com efeito negativa, é positiva. Imagina, o banco está pulverizado no Brasil inteiro. Ele tem demandas dos seus empregados, tem demandas dos seus terceirizados. Então, é humanamente impossível o Banco do Brasil não ter, uma vez por mês, por exemplo, a certidão positiva. Não vai ter. Embora a certidão aponte validade de 180, uma certidão posterior que foi emitida poderá invalidá-la. É a mesma lógica da de falência. Ele diz, a certidão está aqui, foi emitida, você pode consultar a qualquer tempo. Então, o que eu colocaria no edital, Júnior? Que o julgamento daquela certidão será feito por consulta que o pregoeiro fará no site do tribunal. Agora, você dizer que quer uma certidão emitida há 30 dias, eu acho que você está... O próprio Tribunal de Justiça disse na consulta. Se você quer uma informação mais precisa, mais assim, tempo real, faça a consulta. E aí você mata qualquer problema em relação à certidão. Isso vale, pessoal, até para uma certidão da Receita Federal. Obrigada, professor. Nada, Júnior. Às vezes a empresa apresenta uma certidão que foi obtida por uma demanda judicial. A certidão positiva com efeito negativo, ela é emitida quando você parcela ou quando você está contestando judicialmente o débito. E aí eu contestei, Paulo, judicialmente, conseguia a certidão. O juiz determinou, Receita Federal, emita a certidão de Marcos. Bacana, a certidão está lá, 180. Semana seguinte, a AGU consegue derrubar a minha liminar. O que acontece com a minha certidão? Morreu. Embora esteja lá escrito que ela vale 180, se você for constar no site da Receita, ela já não vale mais. O que vale como informação? É o princípio da primazia da realidade. Vale a realidade dos fatos. Mais pergunta, Paulo? Temos aqui também a respeito de falência concordata. A Cristiane, certidão de falência concordata não apresentada, qual o entendimento? Se foi exigida no edital e não foi apresentada, e o seu edital não diz que você poderia consultar no site do TJ, inabilita. Não dá para conceder aquele prazo de 5 dias úteis da LC 123, porque aquilo é para regularidade fiscal e trabalhista. Falência concordata é qualificação econômico-financeira. Então, não cabe. Aí isso é lei, é texto de lei. Se alguém tem algum acordo do TCU, às vezes a gente sempre procura um acordo para chamar de meu, não chamar de nosso, até tem decisão do TCU nesse dia, mas não precisa, pessoal, de tribunal de se manifestar, é lei. A lei fala que o prazo eu concedo para regularidade fiscal e trabalhista. Então, esqueceu o atestado, se eu não previ diligência, está fora. Esqueceu a certidão de falência, se eu não posso consultar na internet, está fora. Inabilitado. Mais uma, Raquel aqui. Sou muito a favor da desburocratização. Porém, incluir a aceitação posterior de um documento não contraria o artigo 43, parágrafo 3º da 8666? Esse é quem foi a Raquel? Raquel, essa é uma grande polêmica. Até onde vai a questão do formalismo exagerado ou não? Até quando isso é formalismo exagerado? Isso pode ser taxado como uma questão mesmo de formalismo, de desburocratização? A gente não vai conseguir, talvez ficasse com esse debate com todo mundo aqui até o final da tarde, a gente não chega num consenso. E para que a gente não perca essa grande oportunidade de avançar em outros temas, para mim o que seria mais salutar? Definir objetivamente no seu edital até onde vai a diligência. De fato, se você for interpretar literalmente o artigo 43, parágrafo 3º, que diz que não pode ser colocado nenhum documento ou informação é qualquer coisa. Se eu estou em dúvida se aquele documento é o que atende à minha exigência do edital e vou diligenciar, isso é informação.
Então, se eu for trazer para o processo, para esse dispositivo, uma interpretação literal, eu não faria nenhuma diligência. Mas a gente precisa interpretar o dispositivo. Tá? A gente precisa interpretar. Então, a melhor interpretação que a gente tem visto é essas consultas de internet, algumas normas já trazem a possibilidade. O decreto federal já traz isso. O decreto do pregão eletrônico diz que é possível consultar as bases dos órgãos que emitem a certidão. Isso constitui meio legal de prova para fins de habilitação. Então, ir num banco de dados como esse, no Tribunal de Justiça, na Receita, no FGTS, na Prefeitura, no Estado, buscar a certidão que está lá disponível, hoje isso está pacificado. Isso não é uma quebra àquela regrinha do artigo 43, parágrafo 3º. Mas para a gente não ter problema, disponha no edital sobre esse tema. Paulo, vamos mais uma? Aqui da Nádia, lá de colégio ali, Porto Real do Colégio. Porto Real do Colégio, vizinha aqui. Isso, Alagoas. Tem uma situação em que a municipal da empresa possui débitos, mas está com a data de validade vigente. Posso aceitar? Pode, perfeito. O que a lei fala? Qual é o documento para aferir a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal? A certidão negativa de débitos com o município. Gente, a rigor, todos nós aqui somos devedores. Tá? Calma, não chamei a galera aqui de caloteiro, não precisam me massacrar, me cancelar nas redes sociais. Não, Paulo, eu estou devendo à Companhia de Energia de Sergipe a energia que eu estou usando agora. Eu estou devendo, é fato. Isso, se eu fosse fazer o meu balanço, estaria no meu passivo. Esse débito ainda não é exigível, porque vem na minha próxima fatura, vem lá no final do mês, acho. Beleza? Eu estou devendo a internet. É débito? É. Até que eu, mais uma vez citando, por exemplo, o futebol, fechou lá, o Flamengo deve 500 milhões. Não é que ele está dando calote em 500 milhões. Ali tem compra de jogador que foi feito parcelado para 4 anos, tem uma série de compromissos futuros. Isso é o passivo de um balanço patrimonial. São os nossos débitos. Então, a empresa deve, mas o município ouve por bem disciplinar da seguinte maneira. Eu emito uma certidão e aquele documento pode ser usado como certidão negativa durante 3 meses, durante 1 mês. Isso é variável. O Estado de Sergipe me emite uma certidão válida por 30 dias. O FGTS, por 30. O município, 90. Receita Federal, 180. Então, foi um prazo que eles estipularam. Que, embora eu tenha débitos e tributos em aberto, o município aceita que eu participe como se adimplente eu fosse. Então, mais uma vez, não vamos trazer sarna para se coçar. Porque, senão, Nádia, minha colega vizinha aqui de Porto Real do Colégio, vai acontecer uma situação inversa. A certidão dele está vencida, mas ele traz a guia dizendo que pagou o tributo. E aí? Ele vai dizer, eu não sou mais devedor, embora não tenha certidão. Então, vamos simplificar, vamos arredondar na nossa legislação. Exija a certidão que o município disciplinou. Embora você saiba que ele está devendo o simples do mês passado que ele não pagou, a certidão está válida? Aceita e vamos ser felizes. Tá certo. Acho que só mais uma aqui que sempre causa polêmica, que eu vejo. Seguinte, o cartão de CNPJ entra no prazo de validade, uma vez que o mesmo não tem vencimento. E o edital mencionar que os documentos que não possuem validade expressa, o mesmo terá validade 90 dias após sua emissão. Boa. É por isso, Paulo, que no meu edital não coloco essa regra. Não coloco. Veja, eu não coloco regrinha dizendo que se o documento não tiver validade, eu vou aceitar por 90. Isso era no passado, só por conta da certidão negativa falando isso concordata. Mas você não coloca. Se vier um documento sem validade, meu amigo, se o Tribunal de Justiça emitir um documento e diz que aquele documento não tem validade, que aquela empresa não tem pendência nenhuma, eu aceito aquele documento. Cara, a menos que ele me traga um documento lá de 1992. Caramba, peraí, alguma coisa mudou. Eu posso fazer diligência. Mas eu poderia até colocar essa regra dando uma arrumada na redação. Documentos que sejam vencíveis e que não contenham a data de validade, eu aceito com 90. Aí eu afasto. Inscrição municipal não tem validade, estadual não tem, CNPJ não tem. Lá no passado, aí eu vou falar com os dinossauros da licitação, quem fazia a licitação lá na década de 90,
haverá de lembrar que lá em cima no CNPJ, no cartão CNPJ, que era um documento mesmo, que vinha numa folha, num papelão, uma cartolina, tinha lá, validade, 31 de outubro de 96. O que aconteceu naquela época? Não sei se Paulo vai lembrar. Paulo é dessa época, Paulo é desse tempo, Cadu, Paulinho. A Receita Federal ia fazer um recadastramento. Eles não conseguiam, não tinham braço para isso. Aí todo mês, Daniel, emitia um documento. Os cartões CNPJ vencidos em outubro de 96 estão prorrogados por mais um ano. No ano seguinte, prorrogado de novo, até que informatizou. E quando informatizou, saiu data de validade. Então, pessoal, eu até digo, gente, a gente exigir hoje cartão de inscrição municipal, inscrição estadual, eu fico a me perguntar, para que eu exijo isso? Para quê? Exige o CNPJ só para você eventualmente fazer uma diligência, saber se aquela empresa foi constituída para militar naquele segmento de mercado, eu vou lá no KNAI. Informação essa que já está no contrato social também, tá? Então, vamos simplificar, como a colega agora há pouco falou, eu sou muito da linha da desburocratização. Vamos desburocratizar, para de exigir inscrição municipal, para de exigir inscrição estadual. Isso morreu, gente. Se ele me traz certidão negativa de débito do município, para que eu preciso da inscrição municipal? Já está na certidão. Tá? Então, vamos dar uma enxugada nisso. Beleza? Paulo, se tiver mais um aí, manda aí para a gente não acumular muito para tarde. Você ainda topa mais uma? Porque eu acho que já estava querendo almoçar. Para mim está tranquilo. Acho que foi o Fabiano, acho que na linha sua de raciocínio, ele falou assim, dessa forma, então, não existe mais aquela questão de dar o prazo, 5 dias para regularização. Eu acho que você tinha falado, caso não, você fizesse uma consulta, colocasse o documento ali. Perfeito. Fabiano, veja só. Se a empresa, ela é MEPP, ela apresentou a certidão vencida ou não apresentou, primeira coisa que eu faço, vou na internet para saber se o prazo, se existe certidão válida. Se existir, eu já trago e segue o baile, segue o processo adiante. Se não existir, aí eu vou consultá-la. Meu amigo, você ganhou a licitação, você ganhou o pregão, mas sua certidão está vencida. Você tem direito a um prazo para regularizar, 5 dias úteis, prorrogar por mais 5. Eu pregoeiro já adiantava, eu já prorrogo para você, se você pedir. Por que eu preciso consultar, Fabiano? Porque se a empresa quiser o prazo e não regularizar, ela poderá ser sancionada. Então, se a empresa adotou aquela cautela que eu disse, ó, você vai trabalhando em paralelo, vai participando da licitação e já vai tentando resolver a bronca lá na Receita. Se é uma empresa organizada, nesse momento, ela já sabe qual é o tamanho do seu problema. Às vezes, ela tenta resolver e diz, ó, amigo, não dá. Eu vi agora, cara, eles estão me imputando um débito de 10 milhões de reais. Eu vou contestar judicialmente, mas não consigo regularizar isso em 10 dias úteis. Então, eu abro mão do prazo. Aí, o pregoeiro vai inabilitar essa empresa e vai chamar o próximo. Tá legal? Então, permanece aquele prazo de 5 dias úteis. Naquele prazo é para regularizar. Aquele prazo não é para trazer o documento que estava vencido, mas que ele tem um novo. Se está vencido na licitação e ele tem um novo no sistema, você traz na hora. Independente dele ser ME, PP ou uma grande empresa. De qualquer um, você traz na hora. Agora, se está vencido, ele não tem o documento, aí sim eu vou abrir para ele um prazo, se ele quiser, para regularizar essa pendência.